Olá, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aprenderam bastante na aula anterior, né? Vamos continuar aprendendo? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar com a disciplina de Geografia. Eu sei que você já está com o seu caderno aí, anotou tudo da aula de matemática. Agora você vai colocar aí Geografia e vai continuar com suas anotações. Te lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar lá no chat do YouTube, que assim que a gente vê, nós iremos aqui na próxima aula te responder. E se mesmo a nossa resposta não tirar todas as suas dúvidas, o teu professor de sala de aula com certeza vai estar aí disposto a tirar todas as tuas, a esclarecer teus questionamentos e você não vai deixar de aprender. Antes de começar a aula, o conteúdo, eu gostaria que você lesse comigo esse pensamento. Eu achei muito bonito e quis trazer para vocês hoje na aula. Você me ajuda? Vamos ler juntos? Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não a profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a tua inteligência. Invista nela, estude. Eu achei muito legal, muito interessante trazer isso para você. Tudo que você estuda, tudo que você aprende, ninguém pode tirar de você. Nenhuma situação difícil vai fazer com que você esqueça aquilo que você realmente aprendeu. Então se dedique, continue estudando, investindo nos seus estudos, que você vai ter um futuro brilhante pela frente. Vamos começar a nossa aula. Esse mapa já é conhecido por você, pois sempre temos trazido ele aqui nas aulas de geografia. É o mapa que mostra as regiões brasileiras. Nós aprendemos que o Brasil está dividido em 5 regiões. Aqui nós temos na cor verde o norte, no vermelho o nordeste, aqui ao meio o centro-oeste, o amarelo o sudeste e por fim aqui abaixo em azul a região sul. Em próximas aulas que virão, nós vamos aprender o porquê o Brasil é dividido dessa forma. Você sabia que nem sempre foi assim, mas não é o assunto da aula de hoje. São assuntos que nós iremos abordar em próximas aulas que estão já sendo preparadas com muito carinho para você. A aula de hoje é uma revisão de uma região que a gente já estudou. Você lembra? Isso mesmo, a região norte do país. Já tivemos algumas aulas, eu sei que você aprendeu, que você fez suas anotações e hoje nós vamos dar aquele resgate, nós vamos revisar aquilo que nós já aprendemos, porque como eu sempre digo aqui, o conhecimento é uma fonte inesgotável. Como você pode observar no mapa, a região norte, ela é a maior do Brasil em questão de extensão. Ela não é a maior em número de estados. Aqui tem mais estados, também nós já estudamos aqui, é a região nordeste. A região norte, ela é composta por 7 estados. E você está observando aí, essa parte pintada de verde são os estados e essas letras, eu creio que você consegue ver brancas aí, maiúsculas, são as siglas desses estados, tá certo? Eu tenho certeza que você já anotou no seu caderno, nas aulas anteriores, tanto o nome dos estados quanto as capitais. Eu vou te dizer o nome do estado, mas não vou te dizer a capital. Tá certo? Vai ficar, quem sabe, para uma próxima revisão e até para treinar, se você aí realmente está lembrado. Vamos fazer assim? Eu digo aqui o nome do estado e você aí na sua casa vai dizer a capital. Vamos fazer esse treino? Então, nós temos o estado do Acre, que tem ali as letras AC representando. Nós temos, representando pelas letras AM, o estado do Amazonas. Aqui embaixo nós temos Rondônia. Logo acima do Amazonas, nós temos Roraima. Ao lado do Amazonas, nós temos o Pará. Acima do Pará, nós temos o Amapá. E logo ao lado do Pará, nós temos Tocantins. Tá certo? Você sabia que Tocantins é o estado mais novo do Brasil? Foi o último a ser criado. Já vai aí uma curiosidade da região norte. Vamos começar lendo aqui comigo?
Apesar de ser, foi o que eu falei agorinha, né? Apesar de ser a maior região do país, a região norte não concentra o maior número de estados. Veja nesse mapa, tá certo? Eu não vou repetir o nome de todos, porque vocês já viram isso várias vezes. É só para você visualizar. Observe os tamanhos, como o estado do Amazonas, como ele é enorme. Veja a diferença dele para o tão próximo a ele, o estado do Acre. Observa a diferença territorial aí. E você, que é um aluno muito atento, que eu sei, você está prestando atenção que em cada estado tem um símbolozinho, uma bolinha preta com um círculo ao redor. E tem outro nome escrito. Você sabe o que é isso? Muito bem, você está lembrado. São as capitais. Aí você agora pode conferir a partir dessa imagem se aquela resposta que você me deu anteriormente está correta. Por exemplo, qual seria a capital do Pará? Aí você vai lá no mapa, ó, procura aquela bolinha marcando e vai achar o quê? Belém. Muito bem. Se você for lá no estado do Tocantins, procura a capital, está aí escrito no mapa. E aí, qual é a capital do Tocantins? Palmas. Muito bem. Então, sempre que você observar um mapa, geralmente o nome do estado está todo em maiúsculo, o nome da capital só a primeira letra maiúscula, claro, porque é um nome próprio, e tem aí alguma forma de sinalizar que é a capital, tá certo? Então, é só a nível mesmo de revisão, porque nós já vimos isso em aulas anteriores. A região norte, ela é bastante conhecida por dois aspectos principais. Também falei isso na aula passada. Você lembra esses aspectos? O primeiro ela é a maior região do Brasil. Lembra que eu falei agorinha? É a que tem mais terra. E em segundo, é a que concentra maior biodiversidade. Lembra que nós trabalhamos aqui sobre isso? A biodiversidade, gente, é muita vida, é a vegetação, que é a flora. Nós temos a fauna, que são os animais. Então, a região norte do Brasil é a que concentra a maior biodiversidade. E por que isso? Porque na região norte nós encontramos que floresta? A floresta amazônica. E nós vimos nas aulas anteriores que, porque lá chove bastante, a questão da temperatura também, então é propício para o desenvolvimento da vida. Se tem muitos vegetais, muitas árvores, vão ter também muitos animais. Então, a maior biodiversidade do planeta está na Amazônia e a Amazônia está na região norte do país. Então, se alguém te perguntar quais são os dois aspectos principais da região norte, você claramente vai dizer, muito fácil, você vai lembrar. É a maior região do país e também é a que tem mais biodiversidade. Temos aqui a imagem, um pedaço, uma parte da floresta amazônica, que eu acabei de falar para você, que é onde tem mais biodiversidade no mundo, e ela abrange a maior parte da região. E como eu falei também, tem forte influência no clima do Brasil. Observe, veja que coisa interessante, que a floresta amazônica, ela não influencia apenas no clima da região norte, ela influencia no clima de todo o nosso país. Veja o tamanho da importância dessa floresta. As temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuvas favorecem o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Foi o que eu te falei. Tem uma temperatura mais elevada, tem as chuvas. Então, esses fatores combinados permitem que a floresta sempre esteja no processo de renovação, né? Tem muita vida. Se tem alimento para os animais, se tem moradia para os animais, então eles vão estar saudáveis, vão se reproduzir, e aí a biodiversidade estará sempre acontecendo, estará sempre existindo. Você observa aqui a imagem desses animais, que é a arara vermelha e a onça pintada, que elas são ali nativas da região norte da floresta amazônica. Temos também a itarara um pouco maior, temos o mico-leão. Uma coisa que é um pouco triste de falar sobre esses animais é que eles estão em extinção. Você lembra o que são animais em extinção?
São aqueles animais, ou também pode ser uma vegetação, pode ser uma planta, quando diz assim, está em extinção, quer dizer que está acabando, ou seja, o ser humano ele vai fazendo a caça e aquele animal, com o passar do tempo, ele pode vir a acabar. Existe uma diferença, tá? Entre um animal que já foi extinto e um animal que está em extinção, tá certo? Extinto é aquele que realmente já acabou, não existe mais. E extinção é o que ainda está no processo, que quer dizer o seguinte, se as pessoas pararem com a caça, se as pessoas respeitarem as leis, que o governo coloca que não pode, tem uns, no caso, não a esse que eu estou te mostrando, mas algumas espécies marinhas, por exemplo, que no período que eles estão ali se procriando, não pode pescar. E alguns pescadores insistem, então pode acontecer o quê? Que ali acabe. Mas se a gente respeitar a lei, se o animalzinho não é tirado do seu habitat natural, possa ser sim que um dia ele volte a ter a quantidade que tinha antes. Muitos animais existem pouquíssimos, por quê? Porque a caça predatória, o ser humano ele caça. Aí você pode perguntar para quê, professora? Tem pessoas que caçam por esporte, tem pessoas que caçam para vender esses animais até mesmo fora do país. Então, isso é uma prática ilegal. Esses animais, com o tempo, eles podem parar de existir, porque a maioria deles, não sei dizer se todos, mas a maioria deles, quando são tirados do seu habitat natural, que são levados para outro lugar, eles param de procriar. Mesmo que tenha o macho e a fêmea, eles não conseguem se reproduzir porque eles estão presos, eles estão tristes, porque quem quer ficar preso? Quem quer ser tirado de perto da sua família? Quem quer ser tirado do lugar onde vive, não é? E é isso que essas pessoas fazem. Então está errado quem caça, mas também está errado quem compra esses animais. Aqui nós temos uma imagem aérea também da floresta amazônica, cortada por seus rios. Uma linda imagem. Quem olha uma imagem assim, pensa que está tudo bem com a floresta, não é verdade? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Da mesma forma que acontece o tráfico de animais, também existe o tráfico de madeiras, porque são madeiras muito boas. Então, muitas madeireiras, né, ilegais invadem a floresta, destroem ali para vender também, muitas vezes para fora do país, a matéria-prima encontrada lá, e quem vem sofrendo é a floresta e todos que dependem dela. Nós temos também aqui essa planta, essa vegetação chamada de Vitória Régia, e nós aqui até contamos na aula passada a lenda indígena que explica o surgimento dessa linda planta. Vamos agora falar um pouco sobre os rios que cortam a região norte, perdão. Os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos mais planos, apresentam desníveis suaves. Isso favorece a navegação e compensa a dificuldade de locomoção por terra, imposta pela vegetação densa. Daqui a pouco a gente vai ver aqui sobre as pessoas que vivem ali próximo ao rio. Então, a vegetação, ela é densa, ela é fechada. Então, fica difícil porque as pessoas, em alguns lugares ali na região norte, principalmente aqueles que moram próximo à floresta, então é difícil para eles se locomoverem por terra, por conta da floresta. Então, por onde é que eles se locomovem? Pelas águas, pelo rio. Você sabia que muitas crianças, para assistir aula, precisam, ao invés de pegar um ônibus, ao invés de ir de bicicleta, ou de carro, eles vão de barco? Isso mesmo, de canoa. Por quê? Porque eles precisam usar o rio para se locomover. Interessante, não é? Vamos continuar. Essa aí é a imagem do rio Amazonas. Veja, belíssimo. Não é Amazônia, tá? É Amazonas. É o nome do rio aí que corta a região norte. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? O rio Amazonas, ele nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes nas cordilheiras dos Andes. Vários rios da região norte são utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Então, veja, eu falei para vocês que as pessoas utilizam o rio para se locomoverem de um lugar para
o outro. Só que não apenas as pessoas, as mercadorias também são transportadas, numa grande maioria, através dos rios. Muito interessante, não é? Vamos continuar. Assim como as áreas de floresta, os rios da região norte são atrativos turísticos. Vejam bem, muitas pessoas vêm de outros países para poder conhecer a floresta amazônica. Mas não apenas a floresta, como eu já falei para vocês aqui, que tem uma biodiversidade incrível, tanto de plantas como de animais, mas também um forte chamariz atrativo turístico são os rios da Amazônia. Uma das principais atrações, nós até vimos isso na aula passada, eu mostrei a imagem, vou mostrar novamente, é o encontro das águas dos rios Negro e Solimões, nas proximidades de Manaus, tá certo? Que é a capital do Amazonas. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam logo que se encontram e formam um fenômeno peculiar. Veja que imagem interessantíssima. De um lado nós temos o Rio Negro e do outro nós temos o Rio Solimões. Por conta da densidade da água e da temperatura, assim que eles se encontram, eles não se misturam. E tem essa imagem ali, proporciona essa imagem aí belíssima. Não é o encontro das águas com cores diferentes, com temperaturas diferentes. Então, muitas pessoas viajam para a região norte a fim de conhecer e ver pessoalmente essa imagem belíssima. Vamos continuar a aula falando um pouco agora sobre os ribeirinhos da Amazônia. Quem são essas pessoas? Nós trabalhamos sobre elas aqui na aula passada, lembra disso? São aquelas pessoas que vivem, que moram ao entorno dos rios, na beira dos rios. Então, são pessoas que têm ali na beira do rio sua casa, a sua comunidade. Tem comunidades que têm escola, tem outras que não têm. Como eu te falei, eles pegam um barco e vão para outras comunidades para assistir a aula, para ir num posto de saúde. Então, vamos aprender um pouquinho sobre os ribeirinhos da Amazônia. Vamos lá? As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. Veja agora que detalhe interessante. São construídas alguns metros acima do nível do rio, para evitar que sejam invadidas pelas águas dos rios durante as enchentes. Então, veja que coisa interessante. Quem mora próximo a rio sabe do que eu estou falando aqui. Quando chove e o rio sobe ali o volume de águas, a água termina entrando na casa das pessoas. Só que essas pessoas, elas usam a cabeça, o que é que elas fazem? Elas constroem as suas casas acima do nível do rio. Veja essa imagem. Você percebe aqui na base da casa, ó, é bem mais alta do que o terreno ali. Porque quando esse rio ele subir suas águas, as pessoas não perderão seus móveis, não terão a sua casa inundada. Bem interessante, né? Veja a cultura popular como o conhecimento do povo, como é rico. Também vamos apresentar um pouco, lembrando também da aula passada, sobre a culinária da região norte. Como a região norte ela tem muitos rios, muitos pratos são feitos a partir de frutos do mar e do rio. Esse aí, que está mostrando na imagem, é famosíssimo lá na região norte, que é o pato com tucupi. Tá certo? É uma comida típica da região norte e os turistas, quando vão lá, sempre provam essa alimentação. Essa outra imagem aí é a caldeirada, onde eles pegam muitos peixes, animais, né, que eles pegam ali no rio e fazem aí esse prato chamado de caldeirada. É bem verdade que aqui também tem, mas lá, como todo lugar, né, tem um tempero diferente, tem ali a sua característica peculiar. E essa plantinha aí, você conhece? Eu já te mostrei ela aqui,
em outras aulas. Você lembra? Isso aí é uma açaizeira, é o pé do açaí, gente. Aquele açaí que você gosta de sair com a família para comer, para tomar. É essa frutinha aí que vem da região amazônica e já é sucesso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não é o açaí, ele faz assim, é a sensação do momento, né? E vem da Amazônia. Tá aí algumas informações. Vamos lá? O açaizeiro é uma palmeira brasileira típica do, vamos ver os estados? Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins, na região norte do Brasil. Nesses estados, o açaí é consumido com farinha de mandioca, tapioca ou até mesmo na forma de pirão, com farinha para acompanhar um peixe assado ou camarão. Veja como eles já comem diferente da gente aqui, né? Aqui as pessoas comem como um lanche, como uma sobremesa. Lá eles comem com farinha, com mandioca, com tapioca, fazem de forma de pirão. Veja que é a mesma fruta, mas lá o consumo é diferente. Essa imagem eu te mostrei na última aula, eu não tinha te mostrado anteriormente, mas na última aula nós vimos, você lembra o nome dessa fruta? Começa com a letra C. Eu vou dar uma dica, é C de cupuaçu. Isso mesmo, cupuaçu, como você é inteligente, lembrou, não foi? Se tinha anotado, foi só aquela revisada. Também uma fruta típica da região norte. A agropecuária é uma das atividades econômicas que mais se desenvolvem na região norte. Lá na agricultura, entre os gêneros mais cultivados, lembra quais são? Estão a soja, a cana-de-açúcar, o café e o algodão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fala assim, região norte, aí vem logo na cabeça, né? Floresta amazônica, os rios, os ribeirinhos, os indígenas que ainda habitam lá. Mas também a região norte tem cidades modernas, lindas, pontos turísticos maravilhosos. Está aí o exemplo. Aqui nós temos a cidade de Manaus. Veja que cidade belíssima. É a capital do Amazonas. Está ali na região norte. Esse é um teatro, aqui essa construção ao centro é um teatro famosíssimo. Então veja como a região norte também não é só floresta, não só são animais, tudo isso é muito bom, mas também tem cidades bem desenvolvidas. Essa imagem aqui é uma imagem da cidade de Belém, que é a capital do Pará. Uma curiosidade muito interessante da região norte, mais uma, não é? É que a extração do látex foi um dos fatores que desencadeou o povoamento de lá. Como assim, professora? Está vendo essa imagem? Essa planta aqui, essa árvore, ela é chamada de seringueira. Quando as pessoas fazem esse corte, está vendo aqui esse cortezinho que eles dão na árvore? Vai saindo ali, como fosse um leite. É o látex. E sabe o que pode ser feito com esse látex? A borracha. Então, há um tempo atrás, muitas pessoas saíam de suas regiões, de seus estados, e iam para a região norte em busca disso aqui, ó, tá certo? Então, aconteceu também, muitos, até nordestinos, pessoas aqui da nossa região, saíram daqui e foram para a região norte em busca do látex. Veja aqui, ó. A borracha enriqueceu um pequeno grupo de pessoas que se concentrava na cidade de Manaus. Porém, a extração do látex das seringueiras para a confecção de borracha atraiu muita gente, principalmente, olha aí o que eu falei, nordestinos que iam para a Amazônia devido à seca e em busca de melhor qualidade de vida. Lembra que trabalhamos aqui sobre a seca no Nordeste? Então, muitas pessoas tinham que sair, ainda hoje tem, que sair de sua terra em busca de trabalho. E muitos foram para onde? Para a região norte, por conta do látex, da borracha. Foi boa a revisão? Você conseguiu lembrar aquilo que a gente vinha estudando nas aulas de geografia? Eu creio que sim. E se você, por algum momento, perdeu outras aulas, aprendeu hoje.
tá certo? E se você vem assistindo todos os dias, não desanima. A gente reforça o conteúdo para que ele fique bem fixado na sua cabecinha. Então, vamos responder a pergunta, não vale olhar no caderno. Vamos ver se realmente aprendeu. Me responda aí. Quantos estados formam a região norte? Lembra que no começo da aula eu falei que ela tem a maior extensão territorial, mas não é a que tem o maior número de estados. Você lembra quantos estados são? Será que são 5? Será que são 7? Ou será que são 9? São 7, muito bem. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham lembrado os conteúdos que nós já trabalhamos e não me deixa só. Na próxima aula eu estarei aqui esperando por você para nós continuarmos aprendendo. Se o teu colega ainda não está assistindo, incentiva, fala com ele. É muito importante para a gente que vocês aí estejam assistindo. Mas não sai daí, porque as aulas ainda continuam para o 5º ano, tá certo? Espero você na próxima aula. Forte abraço.